Deixa eu te falar um negócio, olha para mim só um pouquinho. A presença de Deus, o texto diz, a arca da aliança do Senhor que está entronizado entre os querubins. Então Deus, Ele não muda quem Ele é por causa do lugar aonde Ele está. Deus não é influenciado pelo lugar aonde Ele está. Ele continua sendo esse Deus entronizado, acima dos querubins, esse Deus tremendo. E aí tá, levam a arca da aliança para ali. O povo de Israel, os soldados, vibraram, porque agora nós vamos vencer, porque agora trouxeram a arca da aliança para este lugar. Eles gritaram tanto que o texto diz que o chão tremeu, o chão tremeu. Mas você pode ter a oportunidade de estar tão próximo de Deus, você pode conhecer um pouco da realidade de quem é Deus, mas se você não se rende a essa verdade, se você não se compreende que a presença de Deus, ela tem que ser honrada, porque Deus, quem Ele é santo, Ele é soberano, Ele é poderoso. Mas se eu não reconheço, se eu não valorizo, se eu não honro isso, não adianta. Chegou ali a arca da aliança, eles vibraram, o chão tremeu, mas Hofni e Finéias, que eram os líderes que haviam contaminado o altar, que estavam pecando contra o Senhor, que estavam brincando com as coisas de Deus, eles acharam o seguinte: Deus vai passar um paninho, como a gente faz, né? Passa um paninho, Deus vai passar a mãozinha na cabecinha e vai ficar tudo certo. Com Deus não é assim, não funciona assim. Eles acharam, Deus não vai fazer o que Ele disse que vai fazer, Deus não vai fazer. E aí, resultado, o chão tremeu, bacana, mas só que a arca da aliança, ela foi levada embora, mesmo com aqueles gritos, mesmo com tudo isso. Os filisteus até se assustaram no início, você vai ver depois, os filisteus até, eles se assustaram. Mas aí, o que aconteceu? Os filisteus tomaram a arca da aliança, levaram a arca da aliança embora, mataram os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como Deus havia dito. E aí, um dos sobreviventes, no finalzinho aí, verso 10, então os filisteus saíram para a batalha, e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados morreram. O pior está aqui, olha o pior no verso 11. A arca de Deus foi tomada, e Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. A arca de Deus foi levada. A bagunça na casa de Eli foi tão grande. Olha o resultado: destruição, morte, miséria. Mas ainda não acabou. Aí vem um dos sobreviventes para dar notícia. Chega lá em Siló, aonde ele estava, e ele chega lá. O que foi? E aí ele ouviu um barulho na cidade, ouviu muita gente. O que aconteceu? Até que o texto diz que aquele homem que chegou a Siló, ele vai e diz a Eli: Eli, seus filhos morreram na batalha, mas Eli, o pior aconteceu. Os filisteus levaram a arca da aliança. Quando Eli ouviu isso, ele estava numa cadeira, diz o texto, que ele caiu daquela cadeira. Quando ele ficou sabendo, não somente da morte dos seus filhos, olha aí, o verso 18, e quando ele mencionou, aquele sobrevivente, mencionou para Eli o que aconteceu, o
que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Ele não fez o que tinha que fazer, não tomou uma atitude que tinha que tomar, ele permitiu a bagunça no seu ministério, na sua casa, na sua família, e Deus o alertou, ele não quis ouvir, e aí então veio o resultado. Gente, o pior que podia ter acontecido era isso. Levaram a arca da aliança embora, e aí ele, naquele momento, toma aquele impacto, cai, morre. Mas aí havia uma nora de Eli que estava grávida, e ela estava para dar à luz a um filho, e quando ela ficou sabendo disso, tudinho, ela entra em trabalho de parto, e aí na hora que ela vai dar à luz a criança, ela perde os sentidos. É só você ler depois o texto aí. E aí as parteiras tentaram animá-la, nasceu a criança, e aí, como é que vai ser o nome da criança? A nora morre, a criança sobrevive. Qual vai ser o nome da criança? Alguém disse Icabode. E sabe o que é Icabode? Foi-se a glória de Deus. Icabode, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus se foi, a presença de Deus se foi, a luz de Deus se foi. Icabode, foi-se a glória de Deus. Que tragédia, que coisa. Estruturas que foram abaladas. Por quê? Porque o pecado entrou, porque a desobediência, ela tornou-se uma coisa normal. Por quê? Porque não houve atitude de arrependimento, de confronto, porque nada foi feito como Deus alertou Eli antes, e ele simplesmente se acomodou e não agiu quando devia agir. Mas aí, gente, olha, a arca de Deus foi levada, a glória de Deus foi levada. Você sabia que nenhum dos descendentes de Eli era comum que um sacerdote deixasse seus filhos, e os seus filhos ou as gerações posteriores, elas viessem também a estar exercendo o ministério sacerdotal. Não sobrou um para contar a história. Se você for ver o que aconteceu com os descendentes de Eli, as gerações de Eli, é triste, terrível. Mas aí, gente, diante de um quadro como esse, o que fazer? Alguém não soube valorizar a arca da aliança, alguém não soube valorizar a presença gloriosa de Deus, alguém não soube aproveitar a oportunidade de servir a Deus com a sua família. Alguém permitiu que o pecado entrasse, desestruturasse, bagunçasse, arruinasse tudo. Mas e aí, nesse caso, o que fazer? O que a gente pode fazer? Há uma coisa interessante aqui. A Bíblia fala de um homem que agiu de uma maneira diferente, um homem que ele entendeu que a arca da aliança, se ela pudesse estar na sua casa, podia mudar tudo. Quando a arca da aliança sai de Siló, sai da casa de Eli, sai dali, quando a glória de Deus se vai, vem a destruição, vem tudo que aconteceu de ruim. Mas aí um homem chamado Obed-Edom, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que quando a arca da aliança ficou em poder dos filisteus, sabe o que aconteceu? Eles começaram a sofrer a presença de Deus no meio de idolatria, a presença de Deus no meio de um povo desobediente como eram os filisteus. Começou a trazer para eles, sabe o que? Enfermidades, doenças. Eles começaram a sofrer porque eles brincaram com o Deus de Israel,
Eles brincaram, apesar de Israel ter falhado, porque Siló, lá onde ficava Eli e tudo ali, eles erraram, falharam, mas Deus não mudou, Deus não falhou, Ele continua sendo o Deus santo, o Deus justo, o todo-poderoso, o onipotente. E aí estava lá a Arca da Aliança no meio dos filisteus e começou a trazer problema para eles. E eles disseram assim: ó, vamos tirar essa arca daqui, vamos mandar ela embora lá para Israel, vamos mandar ela embora, porque o negócio ficou ruim para eles. Porque Deus é Deus, em qualquer lugar Deus é Deus, em qualquer situação Deus é Deus. Brinca. Aí começaram ali a dizer: olha, vamos, aí chamaram os líderes: por favor, manda essa arca embora, tira daqui. Até que então pegaram e chamaram, botaram a arca lá no ajude de bois e soltaram eles. Vão para onde eles vão. E eles levaram a arca, esses bois ali, primeiramente para um lugar. E chegando lá, Kiriat Jearim, Abinadab recebeu a arca na sua casa. Abinadab, ele recebeu a arca, mas ele não entendeu o que aquela arca representava. Ficou 20 anos, nada mudou na história de Abinadab, não foi nem para frente nem para trás, continuou, até que Davi, sabedor da importância da arca, Saul não se importou com a arca da aliança como Davi. Davi queria a presença de Deus, ele queria trazer de volta a glória de Deus, o Icabode que um dia se foi, ele quer trazer de volta. E Davi então prepara tudo para trazer a arca de volta lá da casa de Abinadab, os bois, carro novo, pessoal tudo ali em volta. E aí põe a arca em cima daquele carro. Aí vai, boi tropeça, a arca vai cair, vão segurar ali a arca. Os dois vão fazer isso, morrem. E Davi fica assim, chateado, triste com aquilo. Aborta a missão. Vou mexer com isso agora não. Mas aí um homem chamado Obed-Edom, esse homem então, ele tem a compreensão, ele tem um entendimento do que aquela arca representava. Ele então tem essa capacidade de tomar uma atitude. Ninguém queria receber a arca na sua casa. Obed-Edom, ele se prontifica, ele abre a sua casa, ele abre o seu lar e ele diz: pode trazer para cá. E Obed-Edom preparou ali aquele ambiente para que a arca da aliança ela fosse recebida. E aí aquela arca da aliança permanecendo durante 90 dias 90 dias na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que Deus abençoou a Obed-Edom e a toda a sua família. Deus abençoou a Obed-Edom e a toda a sua família. Por quê? Porque Obed-Edom, ele entendeu a importância da arca da aliança, a importância da presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E Obed-Edom, ele nos dá um grande testemunho. Obed-Edom serve para nós de inspiração. 1 Crônicas 13, você pode ver aí, ó, 1 Crônicas capítulo 13, o verso 14. Diz assim, vamos ler o verso 12. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Assim não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor
ficou na casa de Obed-edom por 3 anos, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que ele possuía. Meus amados, se você não entende isso, não vai mudar a realidade de quem é Deus. Se você não entende isso, me desculpe, você vai se complicar, porque Eli, um dia, ele achou que o que Deus falou com ele, que poderia acontecer, não levou a sério, ele brincou, ele, tipo assim, sabe, fez pouco caso. Olha o resultado. Quando a gente permite que o pecado entre, que alguma coisa entre em nossa vida, em nossa casa, e permaneça ali, a gente não faz nada, o resultado não vai ser muito bom. E sabe, queridos, por que nós temos a história de Eli? Porque a arca foi levada embora, a glória se foi, e aí a gente vê todas as mazelas que aconteceram, a desestrutura da pessoa, do ministério, da casa de Eli. E por que você acha que tem aqui a história de Obed-edom? A Bíblia sempre tem uma resposta para as nossas necessidades. A Bíblia sempre aponta um caminho. Se alguém entra por um caminho errado, se as consequências vêm, nós temos um caminho. É o caminho da restauração, é o caminho de volta. Deus sempre tem um caminho de volta para mim e para você. Nós só temos que entender isso. Agora, se você não está disposto a andar nesse caminho de volta, não adianta você ficar fazendo o que você está fazendo. Se não toma a atitude que tem que tomar. Obed-edom tinha tudo para não receber aquela arca na sua casa. Davi ficou com medo. Vai deixar, com o que tinha acontecido no trajeto até Jerusalém da arca. Mas aí Obed-edom recebe a arca, e eu creio que Obed-edom, ele teve o temor do Senhor. Obed-edom, ele com certeza ali naquele lugar tinha um ambiente na sua casa preparado para que a presença de Deus pudesse fluir ali, pudesse mudar a história ali. E a Bíblia diz que em 90 dias, 3 meses, Deus, ele abençoou Obed-edom, a sua família e a tudo que ele tinha. Ao contrário do que aconteceu com Eli, ele perde a família, ele perde as coisas preciosas que ele tinha, as consequências nas gerações posteriores. Você vai ver os filhos de Obed-edom, a gente vai falar sobre isso depois, nas células. Inclusive nós estamos agora nas células. Qual que é o objetivo desse 90 dias de poder? É fazer com que portas de casas se abram. Se a escuridão está lá, se as trevas estão lá, se a bagunça está lá, se a desestrutura na sua casa, leve a arca da aliança para a sua casa. Vamos abrir uma célula lá, porque a presença de Deus vai mudar a sua história e da sua família.